Ministério Público de Ribeirão pode entrar com uma ação civil pública questionando super salários no funcionalismo público, já que a ação popular que era movida na Justiça foi extinta. Para especialistas, a Justiça precisa analisar o caso. O Ministério Público já instaurou um inquérito civil para apurar os supersalários na Câmara e na Prefeitura de Ribeirão Preto. O promotor do caso conta que já reúne documentos e que, dependendo do que ficar apurado, poderá mover uma ação civil pública. Nós já recebemos essas informações que vieram da ação popular, já tínhamos uma série de outras, e o que nós estamos fazendo agora é um pente fino em cada um dos servidores que recebem gratificações. Exatamente para ver se essas gratificações são legais ou ilegais. A gente deve propor uma ação civil pública, mas é uma ação bastante complexa, porque a gente tem que descrever nela cada um dos servidores que recebem aquilo que a gente reputa de ilegal. Então, é uma ação que obviamente vai demorar um certo tempo para que a gente possa concluir, então, essa análise servidor por servidor que recebe gratificação na Câmara, na Prefeitura, no IPM e também nas autarquias do município. Os supersalários surgiram através das gratificações e incorporações que foram inflando os vencimentos dos servidores, causando um grande rombo aos cofres públicos. Diversas destas leis podem ser consideradas inconstitucionais. Uma ação popular estava em andamento e questionava a legalidade dessas incorporações, mas foi extinta pela Justiça. O ex-procurador-geral do Estado explica que algumas manifestações no curso desse processo podem evidenciar possíveis irregularidades e que o Ministério Público pode trazer respostas à população. O desembargador, numa manifestação que faz no processo, diz que aparentemente foram cometidas ilegalidades nessas incorporações aqui pelos funcionários do Legislativo e do Executivo do município de Ribeirão Preto. A Procuradoria da Justiça, ao lançar o seu parecer, lança inclusive uma frase que é bastante significativa, do meu ponto de vista importante, de que em Ribeirão há salários que não são republicanos. O Ministério Público, então, resolve fazer uma investigação. Acho que está mais do que correto e na linha da racionalidade que foi posta nesta ação popular extinta. Esse especialista em administração pública que acompanha a situação em Ribeirão Preto espera que desta vez a situação possa finalmente ser decidida na Justiça. Essa análise do Ministério Público, nesse primeiro momento, ela vem dar uma grande satisfação à sociedade com relação às questões que foram levantadas anteriormente, né? Existe irregularidade na composição dos supersalários, eles são lícitos, os benefícios estão sendo pagos de forma correta ou o cálculo está sendo feito de forma equivocada, como foi mostrado no acórdão do desembargador que negou a liminar anteriormente. Então, todas essas questões, agora o Ministério Público poderá esclarecer para a sociedade. Esse advogado também defende uma investigação apurada do Ministério Público, já que os supersalários vão na contramão do princípio da economicidade. A Prefeitura, a todo momento, alega falta de verba para reajuste de salário, para educação, para saúde. E como se explica a Prefeitura, a Câmara Municipal, gastando com supersalários de 1 ou 2 ou 10 pessoas? É um absurdo. O inquérito serve justamente para isso. Para avaliar, apurar, investigar se houve e desde quando houve privilégios ou ilegalidades quando da instauração desses supersalários. Esses supersalários só existem hoje porque vereadores de várias legislaturas foram criando incorporações e gratificações no funcionalismo público. Se esqueceram de pensar nas consequências disso para o futuro. Recentemente, o Tribunal de Contas fez um alerta à Prefeitura de Ribeirão Preto que pode fechar as suas contas no vermelho. Há reflexos para o futuro. Isso se leva ao longo do tempo no salário, depois se leva para aposentadorias e pensões. Então, Ribeirão vive hoje um déficit atuarial no Instituto de Previdência dos Municipários, que chega à ordem de 17 bilhões de reais, o que significa 5 orçamentos e meio do município de Ribeirão Preto. E isto se deve a esses benefícios que foram se acumulando ao longo do tempo. A conta chegou para ser paga. Se falou muito em renovação da Câmara. Contudo, as práticas abusivas não aprovadas pela sociedade, como, por exemplo, os supersalários, têm se mantido. E os vereadores não se posicionam, ficam em cima do muro, fingem não saber, quando não, dão justificativas absurdas para a continuidade dessas práticas. André Costa, para o Jornal da Clube.
A mesa diretora da Câmara disse que as leis que criaram incorporações de gratificações não são de responsabilidade da atual legislatura e que a atual gestão extinguiu 10 cargos efetivos e 2 comissionados, economizando R$1 milhão ao ano. Disse ainda que outros cargos serão extintos. A Prefeitura esclareceu que trata-se de uma decisão do Ministério Público e aguardará as conclusões. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Se a população e o Ministério Público estão de olho neste assunto. Aqui ao meu lado está o cientista político Marcos Paulo Candeloro. Marcos, faltou responsabilidade dos vereadores que votaram e aprovaram leis que criaram esses super salários? Boa tarde. Boa tarde, Pulse, telespectadores, amigos. Faltou muita responsabilidade. Na realidade, faz parte de um fenômeno que um sociólogo, lá do começo do século XIX, caracterizou como patrimonialismo, quando o sujeito não faz distinção mais entre o público e o privado, ocupando cargos públicos. Então, é nada mais do que o patrimonialismo, é o carreirismo político. O indivíduo toma a política não para o bem público, mas por carreira. Faz da política seu meio de vida, quando não deveria. Quando fala-se no princípio da economicidade no poder público, Ribeirão vai na contramão com esses salários fora do padrão? Não, Ribeirão não vai na contramão. Ribeirão, na realidade, faz parte de um fenômeno mais brasileiro, que é justamente isso. Os super salários, eles existem basicamente em todas as gestões municipais. Tudo bem que aqui é uma distorção de valores um pouco superior àquela que a gente está acostumado. Mas político tentando se beneficiar, político tentando criar bolsas, auxílios, é algo natural, é algo que nós estamos acostumados e estamos tentando mudar. É a má política. É a má política. É a má política, é a política que nos levou aonde estamos hoje e que hoje tentamos mudar. A criação dessas gratificações pode ter sido para beneficiar determinado número de servidores. O que é que isso representa? Isso representa, na realidade, o carreirismo, representa, na realidade, a busca pelo privilégio, a busca pela bonificação, em detrimento do bem público, em detrimento das causas públicas. Então, lamentavelmente, isso é uma forma de egoísmo, é uma forma de lesar o patrimônio público, a res pública. A população de Ribeirão merece uma resposta definitiva sobre esse caso? Merece. A população de Ribeirão, aliás, está esgotada. A atual gestão não tem dinheiro, as outras gestões gastaram todo o dinheiro, enquanto isso, os super salários continuam sendo pagos. Por quê? Há algo por trás? Queremos uma resposta. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco eu volto para falar que a Justiça derrubou a bonificação nos super salários dos servidores da Prefeitura de Bebedouro. Pussy. Ok, Davi.